Fala galerinha, Professor Greikeira na área. Galerinha, hoje a gente vai fazer os exemplos e os exercícios daquela aula sobre o poder calorífico e a energia dos combustíveis. E aí, meu amiguinho, tá preparado? Tá preparada? Então, bora lá? Vem comigo! Solta a supernova! Belezeira, então, meu amiguinho? Então, vamos trocar de telinha. Vamos lá, deixa eu ficar pequenininho. E bora lá, então, meu amiguinho. Então, vamos resolver primeiro os exemplos e depois a gente vai para os exercícios. Aí você já aproveita e pega a correção. Então, vamos lá, ó. Vamos ler o exemplo aqui, o exemplo 1. Observe a tabela abaixo e responda as perguntas. Então a gente tem uma tabela, nessa tabela aqui a gente tem alguns combustíveis, no caso aqui é o etanol, a gasolina e o diesel, e do outro lado o poder calorífico. O que é o poder calorífico? É quanta energia que aquele combustível consegue armazenar por litro de combustível. Então é quanta energia que aquele combustível consegue armazenar no volume. Então, ó, o etanol ele consegue armazenar 5,380 quilocalorias por litro, a gasolina 8,325 quilocalorias por litro e o diesel 9,160 quilocalorias por litro. E a gente já viu na aula que eu expliquei para vocês que quanto maior o poder calorífico, mais energia ele tem, e isso significa que você tendo um carro que usa esse combustível, ele vai ter uma maior eficiência, ok? Então vamos lá. A pergunta número 1, ela fala o seguinte: utilizando a tabela acima, calcule aproximadamente quanta energia em quilocaloria contém em 5 litros de gasolina. 2. Se um veículo movido a etanol faz aproximadamente 10 km por litro de combustível, calcule quanta energia aproximadamente em quilocaloria ele utilizou ao se deslocar por 15 km. E 3. Para um mesmo veículo... Opa, deixa eu sair da frente. Para um mesmo veículo... Aí, vamos ler. Para o mesmo veículo, qual combustível apresentado na tabela faria o carro andar pela maior distância? Justifique. Então, bora lá, meu amiguinho. Então, vamos passar para a próxima telinha que eu deixei separadinho aqui os exercícios, o item A, B e C. Então, ó, 1. Utilizando a tabela acima, calcule aproximadamente quanta energia em caloria contém em 5 litros de gasolina. Então, esse é o 1. Então, bora lá. Então, o que a gente precisa saber? Em 5 litros de gasolina, quanta energia em quilocaloria a gente tem. Então vamos lá, aqui na tabelinha, ó, eu preciso pegar isso aqui, tá? Então eu preciso saber o seguinte: primeira coisa que eu tenho aqui, eu sei que 1 litro de gasolina, ele armazena energia de 8,325 quilocalorias de energia. Então eu sei disso. Eu preciso saber 5 litros. Olha que facinho, regrinha de 3, meu amiguinho. Então, se em 1 litro eu armazeno essa energia, em 5 litros eu vou armazenar quanto? Multiplicação em cruz. Então, vamos lá, meu amiguinho. A gente vai fazer x vezes 1, x. E a gente vai fazer 5 vezes 8,325. Então, vai ficar 5 vezes 8,325. Agora, a gente precisa fazer essa conta, meu amiguinho. Vamos lá? Então, meu amiguinho, a energia vai ser de 41,625 quilocalorias. Viu só que facinho, meu amiguinho? O difícil é fazer essa conta aqui, mas o restante é muito simples, regrinha de 3. Bora lá para o próximo? 2. Se um veículo movido a etanol faz aproximadamente 10 km por litro de combustível, calcule quanta energia aproximadamente... Opa, ficou feinha aqui, né? Calcule quanta energia aproximadamente em quilocaloria ele utilizou ao se deslocar por 15 quilômetros. Então vamos lá, o combustível que a gente está trabalhando agora é o etanol. Então eu vou ir lá na tabelinha procurar o etanol. Então eu sei que o etanol ele tem 5
1,380 quilocalorias de energia para cada 1 litro de combustível. E olha só, se o veículo, ele movido a etanol, ele faz aproximadamente 10 km por litro, então eu tenho um veículo e ele faz 10 km para cada 1 litro. A gente precisa saber quanta energia aproximadamente em quilocaloria ele utilizou ao se deslocar por 15 quilômetros. Então, meu amiguinho, olha só que facinho. Se a gente sabe que ele faz 1 litro a cada 10 quilômetros, e eu preciso saber o seguinte: em 15 quilômetros, quantos litros que ele vai utilizar. Então, de novo, regrinha de 3, ó, x vezes 10, 10x. Aí eu vou fazer 15 vezes 1, que é 15. Vamos isolar o x, o 10 é o amiguinho do x, ele passa lá para baixo do 15 dividindo. Então vai ficar 15 dividido por 10, e essa continha a gente faz de cabeça. O nosso x, ele vai dar igual a 1,5 litros. Dava para ter feito de cabeça essa conta, né? Se em 10 quilômetros, se ele faz 10 quilômetros com 1 litro, 15 quilômetros ele faz com 1,5 litros. Agora é facinho, agora eu volto com a minha conta aqui em cima, nessa relação. Porque eu sei que 1 litro, ele armazena 5,380 quilocalorias de energia. E aqui eu tenho 1,5 litro. Então é só colocar aqui numa segunda regrinha de 3, ó. 1,5 e aqui o x. Multiplica em cruz de novo. X vezes 1, x. Aí agora eu tenho que fazer 5,380 vezes 1,5. Então, x vai ser igual. Vamos fazer essa conta? E fazendo essa conta, a gente chega num resultado de 80,7 quilocaloria de energia. Então, essa daqui, ó, é a resposta, meu amiguinho. Viu só? De novo, foi facinho. Dessa vez a gente utilizou 2 regrinhas de 3. Bora lá pro próximo? Ó, 3. Para um mesmo veículo, qual combustível apresentado na tabela faria o carro andar pela maior distância? Justifique. Porque a gente comentou no início, né, meu amiguinho? A gente consegue perceber claramente que o diesel tem um maior poder calorífico, ou seja, ele armazena mais energia pelaquela mesma quantidade de combustível. Então, o diesel vai apresentar uma maior eficiência, porque ele vai permitir que o carro ande uma distância maior. Belezeira? Então, essa daqui eu vou deixar para você responder, meu amiguinho. Então, para o mesmo veículo, qual combustível apresentado na tabela faria o carro andar pela maior distância? O diesel, devido ao seu maior poder calorífico. Então, ele acaba armazenando mais energia por litro de combustível, ok? Então, bora lá pro próximo? Agora, meu amiguinho, a gente vai fazer os exercícios. Então, já aproveita, abre lá o Google Sala de Aula, lá o Google Classroom, e já vai colocando a resposta e vai corrigindo o que você errou. Então, nos exercícios, olha o exercício 1 que tem o item A, B e C. A tabela abaixo mostra o consumo de combustível de um mesmo carro em 2 trechos diferentes, um na via urbana e outro na rodovia. Então eu tenho aqui, ó, uma tabela que está considerando o percurso na via urbana e outro percurso lá na estrada. E a gente está considerando 2 combustíveis, que é o álcool e a gasolina, para esses 2 trajetos, ok? Então, vamos lá. Isso considerando, sim, um mesmo carro. Então, na letra A, qual trecho o carro economizou mais combustível? E aí a gente precisa explicar. Letra B. Se o carro utilizar 5 litros de álcool, quantos quilômetros ele andaria na via urbana e na rodovia? E letra C. Se o carro utilizar 5 litros de gasolina, quantos quilômetros ele andaria na via urbana e também na rodovia? Bora lá, meu amiguinho, mas antes... eu tô sentindo falta de alguém. Vocês também estão sentindo falta dele? Faz tempo que eu não vejo ele. Vocês sabem de quem eu tô falando, né? O Greiqueirinha. Vamos chamar ele? Vamos chamar ele, meu amiguinho. Vamos lá. Greiqueirinha! Greiqueirinha! Greiqueirinha!
Grequeirinha, cadê você, meu filho? Ó, o Grequeirinha aí! Ó o Grequeirinha aí, meu amiguinho. Se você curtiu, então não esquece de deixar aquele like maroto. Bora lá pra frente, meu amiguinho. Então agora vamos fazer a letra A. A tabela abaixo, então, ela tá mostrando o consumo de combustível de um mesmo carro em 2 trechos, na cidade e na rodovia. Qual trecho o carro economizou mais combustível? Muito simples, né, meu amiguinho? Quando a gente observa os números aqui, ó, e aqui, a gente percebe nitidamente que na rodovia a gente consegue ter uma maior eficiência. Por quê? A gente consegue ter um consumo de combustível menor pelo quilômetro andado. Então aqui a gente consome menos combustível. Então, nesse caso, na rodovia, houve uma maior economia de combustível. Tá dando para perceber. Olha só aqui, o álcool. Ele fez 9,6 esse carro, 9,6 km por litro de álcool na via urbana, enquanto que na rodovia ele fez 12,2 km por litro de álcool. Então ele andou muito mais na rodovia do que no trecho aqui dentro da cidade. Então ele teve uma eficiência maior, um consumo de combustível menor e ele andou mais devido a esse consumo. A mesma coisa aqui com a gasolina, ó, 13,7 km por litro na via urbana e 17 km por litro de gasolina na rodoviária. Então, na rodoviária, no percurso rodoviário, a gente percebe que há uma economia aí de combustível, uma maior eficiência do combustível. Então a gente tem um consumo de combustível menor, ok? Então bora lá para a letra B. Eu vou deixar então a A para você, meu amiguinho, responder aí. Vamos lá para B. 1B. Se o carro utilizasse 5 litros de álcool, quantos quilômetros ele andaria na via urbana e na rodovia? Então eu vou separar aqui, meu amiguinho. Então aqui, meu amiguinho, a gente vai fazer uma conta levando em consideração a via urbana. E do outro lado a gente vai fazer a mesma conta levando em consideração a estrada, né? A via rodoviária. Ok? Então o que a gente tem que saber? Quantos litros de álcool a gente vai considerar somente o combustível álcool? Então a gente vai considerar, ó, esse carinha aqui, somente ele, ó. Então, se o carro utilizar 5 litros de álcool, quantos quilômetros ele andaria na via urbana e depois na rodovia? Então, olhando aqui, ó, na via urbana, a gente sabe que com 1 litro de álcool, ele anda 9,6 quilômetros, ok? Então, eu preciso saber... Bom, então eu preciso saber com 5 litros quantos quilômetros que ele vai andar. E aqui do outro lado a mesma coisa, meu amiguinho. Olha que facinho. Então eu sei que na rodovia o carro faz com 1 litro, ele faz 12,2 quilômetros com 1 litro. Se fosse então 5 litros, quantos quilômetros ele faria? Regrinha de 3, né, meu amiguinho? Multiplicação em cruz. Então x vezes 1, x. E agora a gente faz 5 vezes 9,6. Então vamos fazer essa conta, meu amiguinho. Então vai ficar 48 quilômetros. Então com 5 litros de álcool na via urbana, o carro vai fazer 48 quilômetros. Vamos ver aqui na rodovia? Então na rodovia, vamos fazer a multiplicação em cruz. X vezes 1, x. Agora eu faço 5 vezes 12,2. Então agora eu preciso fazer essa conta. 5 vezes 12,2 vai dar 61 quilômetros. Então a gente percebe nitidamente que ele faz um percurso muito maior na rodovia do que na via urbana. Bora lá então para C? Então bora lá, 1C. Se o carro utilizasse 5 litros agora de gasolina, então agora a gente vai usar o combustível gasolina. Quantos quilômetros ele andaria na via urbana e depois na rodovia?
Mesma coisa, meu amiguinho. A gente vai fazer a mesma coisa. Então, a gente tem aqui a via urbana. E do outro lado, a gente vai ter a via rodoviária. Ok? Então, eu preciso saber quantos quilômetros ele vai andar com 5 litros de gasolina. Então, agora o combustível que a gente vai usar, meu amiguinho, é a gasolina. Então, eu sei que na via urbana, com 1 litro de gasolina, o meu carro vai andar 13,7 quilômetros. Eu preciso saber com 5 litros quantos quilômetros que ele vai andar. Regrinha de 3, aqui é a mesma coisa. Na via rodoviária, eu sei que com 1 litro o meu carro faz 17 quilômetros. Então, com 5 litros, quantos quilômetros que ele vai fazer? Então, multiplicação em cruz, x vezes 1, x. 5 vezes 13,7. Essa é a continha que a gente vai fazer. Então, x vai ficar igual a 68,5 quilômetros. Então, na via urbana, o carro vai percorrer 68,5 quilômetros com 5 litros de gasolina. Vamos ver aqui na estrada? Então, ó, x vezes 1, x. 5 vezes 17, então 5 vezes 17. Então, x é igual a 85 quilômetros. Mais uma vez, a gente percebe nitidamente que no trecho rodoviário ele percorre muito mais com aquela mesma quantidade de combustível. Por quê? Porque a gasolina ela tem um poder calorífico maior que o álcool. Belezeira, meu amiguinho? Então, bora lá para frente? Então, agora o 2, que é o último exercício. Mas antes da gente terminar o último exercício, eu vou chamar ele de novo. Vamos junto, meu amiguinho? Bora lá chamar ele? O meu amiguinho, o Greiqueirinha? Então, bora lá? Então, Greiqueirinha, Greiqueirinha, Greiqueirinha. Ô, Greiqueirinha, cadê você, meu filho? Aí ele aí! Aí, meu amiguinho, não vai esquecer de se inscrever lá no nosso canal. Então, bora lá terminar, meu amiguinho. 2. Enquanto o álcool e a gasolina podem ser usados. Então, continuando. Enquanto o álcool e a gasolina podem ser usados para abastecer veículos mais leves, como carros e motos, o diesel é o combustível mais adequado para locomover veículos mais pesados, como ônibus, caminhões e até mesmo embarcações. Você concorda com a afirmação acima? Justifique sua resposta. Sim, né, meu amiguinho? Porque o poder calorífico do diesel é muito maior do que o da gasolina e do álcool. Então, o que acontece? Esse combustível, o diesel, ele armazena muito mais energia na mesma quantidade de volume que os outros combustíveis. Então, é muito mais cômodo que você utilize esse combustível em carros que são mais pesados, carros que precisam de mais torque, carros que precisam de mais tração, como caminhões, caminhonetes, embarcações. Então, pessoal, essa é a resposta aí da 2. Eu vou deixar a 2 com você também. Belezeira, meu amiguinho? Então, viu só que facinho que foi a nossa aula? Então, não tem segredo. A 2 é só você falar que o poder calorífico do diesel é muito maior que o poder calorífico da gasolina e do álcool, que ele armazena muito mais energia naquela mesma quantidade de volume. Então, galerinha, vamos passar para a última telinha aqui para a gente se despedir. Olha só, então, missão cumprida. Então, ó, deixa eu ficar grandão aqui. Aí, para a gente se despedir. Então, galerinha, quero agradecer todo mundo, né, e falar para você o seguinte, meu amiguinho. Não esquece, né, meu amiguinho, de se inscrever aí no nosso canal. E também compartilha aí o nosso vídeo com todo mundo. E se você tá gostando também, não vai esquecer, sabe do quê? Você não vai esquecer de ativar o sininho aí, né, meu amiguinho? Né? Então, belezeira? Então, meu amiguinho, é isso aí o que eu tinha para falar para você. E conhecimento compartilhado, meu amiguinho, é conhecimento somado. Professor Greiqueira, fui!